A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o Pedro e falar com todos vocês. Hoje eu vim fazer um vídeo de extrema importância para cada um de nós acerca do que está escrito na palavra de Deus. Está aqui. Vou falar para vocês o que está escrito aqui, o que Deus falou e está querendo falar com nós todos os dias para que a gente não venha a ser condenado. Vou deixar aqui uns textos para vocês que estão na palavra de Deus. Eu sempre vou aconselhar vocês a ler a Bíblia toda. Leia a Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse, faz esse esforço. Você entender tudo o que Deus deixou aqui para a gente examinar e também guardar e também viver. Porque não é brincadeira. Não é brincadeira, meus irmãos. Em Gênesis 1, verso 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher. Hoje nós vemos homem querendo ser mulher e mulher querendo ser homem. Tem até leis que criaram para que as pessoas que condenar isso, que condenar essa coisa tão perversa que é adulterar o que Deus fez. Criaram leis, homens, essas leis veio da terra, não do céu. Homens criou leis que agora não pode falar para o homem que quer ser mulher que ele não pode ser mulher, tem que ser homem. Também não podemos falar para a mulher que ela não pode ser homem, porque ela é mulher, não pode fazer isso. Mas se a gente falar isso, nós somos chamados aqui nome lá, machismo, é outras coisas a mais. Mas é o que está escrito aqui que vale. Sermos julgados de acordo com o que está escrito aqui. Nós vamos ver cada um que vive e viveu nessa terra vai ver a verdade. Isso aqui é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Estamos sendo desenganados, muitos pelos pastores que já não pregam a verdade. Tome muito cuidado. O corpo não é nosso. O corpo é de Deus. Ele tem vida em si mesmo. Ele nos deu a vida. Ele pode tirar a vida. Ele pode dar a vida e tirar a vida. Ele fere, ele sara, ele mata, faz viver, leva à sepultura e faz tornar da sepultura para a vida. Só Deus faz todas as coisas. Só Deus é o Senhor. Tome muito cuidado. Em Gênesis diz que é Deus que fez a gente em imagem e semelhança dele. Só que se a gente adulterar, se a gente furar a orelha, se a gente mexer na sobrancelha, no cabelo, pintura, chapinha, passar algo na boca, furar o nariz, furar a sobrancelha, botar aqui, ó, negócio aqui na orelha, botar pince na língua, pince no umbigo, pince sei lá onde, não faz isso. Vocês estão adulterando a imagem de Deus, está aqui, ó. E nós vamos pagar caro por causa disso. Nós não tem parte com Deus se nós fizermos essas coisas. O corpo não é nosso. Nós não fez nada. Ele fez tudo. Ele formou o homem do pó da terra, está escrito aqui. Está escrito aqui que Deus formou o homem do pó da terra. E da mesma maneira que ele formou a gente do pó da terra, um dia nós vamos voltar para o pó da terra. Mas ele fez um homem alma vivente. Olha aqui, ó. 1 Gênesis, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O Senhor fez um homem alma vivente. Formou nós do pó da terra e fez... E foi feito a alma vivente. Tem uma alma dentro desse corpo meu e tem uma alma dentro desse corpo seu aí. Um dia essa alma vai sair daí. E o que você praticou, o que você fez com esse corpo, você vai pagar.
Vamos pagar. Pessoas já não querem ouvir mais a verdade. Fica só num versículo da Bíblia. Leiam a Bíblia toda. Eu aconselho todos vocês que verem esse vídeo. Lê a Bíblia toda. Meu filho, não faz isso. Lê a Bíblia toda. Lê a Bíblia toda. Lê a Bíblia toda. Não fica só no versículo. Lê a Bíblia toda. Guarda os mandamentos. Se Deus falou que não pode, não pode. Vão pagar caro por tudo que nós fazemos. De Deus, ninguém se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso vai colher. Tanto homem quanto mulher. O corpo não é seu. O corpo não é nosso. Lê a Bíblia toda. Leia toda. Faz esse esforço como eu fiz. É difícil. Eu digo para vocês, é difícil. É difícil. Lê a Bíblia toda. Mas faz esse esforço. Nós fica muito tempo no celular. Como que a gente consegue ficar muito tempo no celular e não consegue ler a Bíblia? Sabe por quê? É porque o celular faz bem para a carne. E a Bíblia não faz bem para a carne. A palavra de Deus fala que o corpo e o espírito ficam brigando. O corpo pede tudo que é dessa terra. Enquanto a alma e o espírito pede o que é do céu. A palavra, a oração, o jejum, santificação. Então há esse combate entre a carne e o espírito. Até quando a gente vai ficar enganado, tentando enganar o Senhor? A palavra de Deus fala que os olhos dele estão voltados para a terra. Ele vê o justo e o injusto, os bons e os maus. Você está achando que você dentro da sua casa ele não está te vendo, dentro do banheiro, dentro do quarto. Ele está vendo você. Por favor, irmã, irmão, por favor, se convertam ao Senhor. Se convertam ao Senhor. E quanto é tempo? Não deixa para amanhã. Não deixa para depois. Se convertam ao Senhor. Deixa o pecado, pede perdão pelos seus pecados. Para de mexer no corpo. Esse corpo não é nosso. Esse corpo não é nosso. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Não mexe nesse corpo, não mexe no corpo dos seus filhos. Não faz nada de errado, não faz tatuagem. Se você não é casado, não toque na pessoa que você quer casar, não beija ela. A palavra de Deus fala fugir da fornicação. Fugir da fornicação. Foge da fornicação. Não mexe no corpo. O corpo não é nosso. Não mexe nesse corpo, gente, por favor. Obedeça a palavra. Obedece a palavra. Obedece a palavra de Deus, meu gente.
Obedece a palavra de Deus, por favor. Não mexe no corpo. Não mexe nesse corpo. Leia uma Bíblia, ore, pede perdão todo dia. Aqui está a verdade. Está se cumprindo o que está escrito aqui, ó. Está se cumprindo. Está se cumprindo, meus irmãos. Olha o que diz aqui em Gálatas, capítulo 6, verso 1. A vida pelo Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso é carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. É uma briga. E este opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu quero ler a Bíblia, mas a carne pede fornicação. Eu quero ler a palavra, mas a carne pede o celular. Eu quero orar, mas a carne pede fofoca. Eu quero santificar, mas a carne pede tudo que é terreno. Então é uma briga. É uma briga. O corpo não quer deixar você ler a Bíblia. São desejos da carne. E pagaremos por causa disso. Pagaremos por causa disso. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira, meus irmãos. Pare de brincar. Não é brincadeira. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são: adultério é da carne, prostituição é da carne, impureza e lascívia é da carne, idolatria, feitiçaria e inimizades é da carne, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice. Todo mundo está bebendo hoje. Bebe de tudo. Isso é obra da carne. Se a gente planta isso aí, nós vamos colher o quê? Morte. Estamos desobedecendo. Deus fala para a gente fazer uma coisa, não faz outra. Deus fala para a gente ser obediente, a gente está sendo desobediente. Deus manda a gente santificar, a gente está se sujando mais. E lá em Apocalipse fala: aquele que está limpo, limpe-se mais. E aquele que está santo, santifique mais. Mas se aquele que está sujo, suje-se mais. Até quando a gente vai negar a eficácia do Espírito? O Espírito Santo veio. É ele que convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Mas todo dia a gente rejeita. Conseguimos ir para um churrasco, mas não conseguimos ir para a igreja. Vamos para o shopping ou para qualquer outro lugar passear, mas não conseguimos ficar 5 minutos lendo a Bíblia. 5 minutos. Vamos para qualquer outro lugar, uma pousada, mas não conseguimos ficar 1 hora vendo o culto. Não conseguimos 1 hora ficar sentado vendo o culto. É uma levantação toda hora para beber água, para ir no banheiro. Não conseguimos ficar 30 minutos para orar. Para onde que vai a nossa alma? É muito sério. É muito sério isso. E Deus tem falado. E o Espírito Santo fala sempre comigo. Quando é preciso, é claro.
para não brincar com a minha alma, para não brincar com a salvação. Então, aquilo que o Espírito Santo falou para mim, eu falo para vocês também. Não brincam com a alma de vocês. Não brinquem com a salvação, porque é muito séria. Só temos uma oportunidade, uma. Não tem outra. Uma só. Uma só. Nós temos uma oportunidade de ser salvo. A palavra de Deus fala que se morreu no pecado, segue-se o juízo. Eu venho aqui fazer um apelo para vocês. Por favor, todos que veem esse vídeo aqui, se convertam ao Senhor enquanto é tempo. Perdoam uns aos outros, amam uns aos outros, não pensem em fazer mal com ninguém, não cobiça nada do que é do próximo. Os 10 mandamentos falam, não cobice nada do que é do próximo, a mulher do próximo, o carro do próximo, a casa, o que seja que é do próximo, não cobice nada que é do próximo, porque é do próximo, não é seu. Guarde os mandamentos. O primeiro mandamento, alguém sabe qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas tem gente amando um iPhone, e carro, e moto. Hoje o sonho de um jovem, quando fizer 18 anos, é tirar a carteira e comprar uma moto. Se Deus não guardar você, você não sai nem da concessionária com a moto. Porque a palavra de Deus fala, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar você, o diabo engole a gente vivo. Até quando? Até quando a gente vai rejeitar a salvação? Até quando? Até quando, meus irmãos? Até quando? Eu quero deixar também outra palavra para vocês aqui, ó. É muito forte. E só para deixar bem aqui, bem explicado, que também glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas que eu falei aqui, que são as obras da carne, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não vão entrar na glória, não vão receber a salvação, porque fizeram a obra da carne, e se sentiram desejo e paixão nisso, e prazer, de fazer tudo que é errado, desobedecer a Deus, não vai entrar no reino. E se não entrar no reino, vai para onde? O inferno. Vocês acham que o inferno é aqui? Não é aqui. Porque quando eu sofri a parada cardiorrespiratória, veio um demônio buscar minha alma, eu estava no pecado, e ia apontar no inferno agora. Aí Deus me deu a oportunidade de apontar aqui para trazer a verdade para vocês. Por favor, tende misericórdia. Obedeçam a palavra. Porque não é brincadeira. Porque eu achava também que era brincadeira, mas Deus mostrou para mim que não é brincadeira. Ele me ama tanto que me avisou. Não brinca com a tua alma. Tudo que você consome, ele falou para mim, te faz mal nessa terra. Aí ele me falou, ó, me apresentou isso aqui, ó, isso aqui, ó, ele me apresentou. O Espírito Santo falou, ó, isso aqui, ó, consome isso aqui. Não te faz mal. Se você quiser acreditar, acredita. Quando você morrer, você vai ver a verdade. Porque eu também não acreditava que eu sofri a parada cardiorrespiratória, eu vi que é verdade. O que está escrito aqui é verdade. Não é brincadeira, meu irmão. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Quero deixar outra passagem para vocês que se encontra em Tiago.
Muito forte também, mas que não é brincadeira. Sobre a língua, eu tenho falado aqui, o negócio não é brincadeira. Olha o que fala em Tiago sobre a língua. Tiago 3, verso 1. O domínio da língua. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus, que sendo tão grandes, elevadas por impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno. Lembre, para onde quer a vontade daquele que as governe. Assim também a língua é um pequeno membro, englolia-se de grandes coisas. Verdade. Veja com grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Então, uma simples fofoca, uma mentira dentro da igreja pode matar um irmão, pode tirar o irmão da congregação e levar para o mundo. Se você falar para uma pessoa ou para uma comunidade toda que o irmão estrupou uma criança, mas não estrupou, as pessoas vão lá retalhar ele, vão perseguir e matar ele por causa da mentira, por causa da sua língua, por causa da língua. Tem que tomar cuidado com a língua. Não é brincadeira. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Olha aí, a língua, quando é usada para o mal, contamina o corpo. Não é brincadeira. E em Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua. Você vê como que não é brincadeira. A palavra de Deus é muito séria. Toma cuidado com tudo que você fala. Muitas coisas que a gente fala traz até maldição pra gente ou maldição pro próximo. Não é pra gente amaldiçoar ninguém. Pois a palavra de Deus já fala pra gente fazer o quê? Amar os que te odeiam. Orar pelos que te perseguem. Não é pra odiar ninguém. Se você fala que é filho de Deus, mas não consegue amar o seu irmão, você é mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino. Tá entendendo? Porque se a gente ama a Deus, nós amamos o próximo. O segundo mandamento, amará o próximo como a ti mesmo. Amará o próximo como a ti mesmo. Por isso que eu falo para vocês, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Vamos lá. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Se não podemos dominar, então vamos vigiar. O pensamento também. Vamos vigiar o pensamento e que nós falamos. Do irmão da igreja, do pastor. Tome muito cuidado. Tem um anjo que anota tudo. Tudo que eu estou falando para vocês aqui tem um anjo anotando. E tudo que está sendo anotado aqui vai ser usado contra mim naquele grande dia do juízo final. Onde que a gente vai estar perante o trono. E todo mundo vai ser julgado. Grandes, pequenos, ricos, pobres, de todas as raças. Não é brincadeira, meus irmãos. Com ela bendizemos a Deus, a língua. Com ela bendizemos a Deus,
e pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Lembra que eu te falei? Feito a semelhança de Deus. Viu aí? Como que a gente fala que ama a Deus se nós amaldiçoamos a semelhança de Deus, que somos nós? Como você fala que ama a Deus, mas se odeia o seu irmão e amaldiçoa o seu irmão, fala mal do seu irmão? Nós estamos sendo mentirosos. Porventura, deita alguma fonte de uma mesmo manancial a água doce e água amargosa? Não. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Não. Ou a videira figos? Não. Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Ou você é da luz ou das trevas. Ou você pertence a Deus ou ao diabo, o pai da mentira. Se você é filho de Deus, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, também temos que ser obedientes à palavra, guardar os mandamentos, a palavra, e não falar mal de ninguém. Pedir perdão todo momento, porque todo momento nós peca. Tenho postado vídeo para vocês aí. Ouve o pastor Júlio César. O Espírito Santo falou para mim que ele é o servo de Deus Altíssimo. O Espírito Santo está sobre ele. Ouve, entra nos ensinos, participa com a gente, para que você venha a ser salvo e não condenado. Acordem. A moto é passageira. O carro é passageiro, a casa, dinheiro. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos. Não podemos servir a dois senhores. Eu quero deixar também outra passagem aqui, ó, que também se encontra em Tiago. Tiago 4, verso 1. Devemos lutar contra o pecado. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos. E nada podeis alcançar, combateis e guerreeis e nada tendes. Porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedes mal, para os gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se eu sou amigo do mundo, se eu amo as coisas do mundo, eu não amo a Deus. Se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Mas se eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. Então, se eu sou amigo de Deus, eu vou amar as coisas que é de Deus. A palavra. Vou respeitar o próximo, a fé do próximo. Porque a palavra de Deus também fala para a gente ser paciente com os que estão fracos na fé. Respeitar as pessoas que fazem oferendas a demônios. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Amar, tem que amar. Temos que amar uns aos outros. O Senhor Jesus veio e deixou isso pra gente. Amar uns aos outros. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se eu sou amigo dos prazeres dessa terra, dessa terra aqui passageira e terrena, eu sou inimigo de Deus. E os inimigos de Deus estão aonde? Vão para onde os inimigos de Deus? Para longe de Deus. Acordem, por favor. Acordem, por favor. Acordem. Acordem, por favor. Acordem, por favor. Acordem. Acordem enquanto é tempo. Acordem. Acordem. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Que Espírito é esse? O Espírito Santo.
quando Jesus subiu para junto do Pai, ele falou que ia mandar o Espírito Santo. Não deixarei vocês órfãos, mas rogarei ao Pai que mande o Consolador, e esse lhes mostrará a verdade. Ele vai vir para mostrar o caminho que a gente deve andar e convencerá o mundo do pecado, do juízo e da morte. O Espírito Santo tem ciúme desse corpo aí. Esse corpo aí não é seu, é de Jesus. Esse corpo aí não é seu, não. Para de mexer no corpo que é dele, não é seu. Não mexe nesse corpo. É do Espírito Santo, ele tem ciúmes. Tem ciúme desse corpo. Está escrito aqui, ó. O Espírito Santo tem ciúmes. Tem ciúmes. Antes, ele dá a maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias. Lamentai e chorai, convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tem muita gente achando, porque uma pessoa humilha a outra, vai ser exaltada por Deus. Não. É se eu me humilhar perante Deus, Ele vai me exaltar. Não é se alguém me humilhar, Deus vai me exaltar, não. É se eu me humilhar perante a mão potente de Deus, Ele vai me exaltar. Entendeu? Eu era enganado, mas Deus, com a sua soberania, graça, misericórdia, amor e piedade, me explicou isso. Não é porque eu sou humilhado por outras pessoas na rua que Deus vai me exaltar, não. É se eu me humilhar a Deus, Ele vai me exaltar. Entendeu? Se a gente se humilhar a Deus, não é se humilhar ninguém, não. É se humilhar perante a Deus. Ele tem o poder de nos exaltar. Entendeu, meus irmãos? Para de brincar. Não estamos mais no tempo de brincar, nem é para brincar. Não brinquem com a sua alma. Tudo é passageiro. Não levamos nada desse mundo. A palavra de Deus diz: é muito sério, meu. É muito sério. É muito sério, meus irmãos. É muito sério, meus irmãos. Não é brincadeira. É muito sério. Não é brincadeira. A palavra de Deus fala que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. Que adianta nós ganhar o mundo todo e perder sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa alma?
que a gente pode dar em resgate da nossa própria alma? Não é brincadeira, meu filho. Olha o que diz aqui em João 8, 32. Como eu dizendo, 31. Jesus dizia, pois, os judeus criam nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Os fariseus respondeu Jesus. Respondeu Jesus para eles: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse corpo não é nosso. Nunca foi nosso. Nunca foi nosso. E nunca vai ser nosso. É de Cristo Jesus. Não é nosso esse corpo. A passagem que eu falei para vocês também se encontra também em Marcos. Marcos 8. Ou melhor dizendo, Marcos 8, 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá-a. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Entendeu? Se eu me envergonhar de pregar o evangelho para vocês, Jesus vai me envergonhar diante do Pai e dos anjos. Se eu me envergonhar de pregar a palavra ao morador de rua, não beijar ele, o próprio Jesus que veio para me salvar vai me envergonhar. Eu não te conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Vai ter um povo à direita e vai ter um povo à esquerda. O lado direito é de Deus, o lado esquerdo não. E nós estamos brincando. Todos vocês, jovens, mulheres, homens, Deus tem obra na vida de vocês. Mas a gente está preocupado com essa vida terrena e passageira. Tudo aqui passa. Tudo fica para trás. Acordem. Acordem, pelo amor de Deus. Acordem. Leia a palavra. O corpo não é nosso, é de Jesus. O corpo não é nosso, é de Deus. Ele criou. Ele pode fazer o que ele quiser, a gente não pode. Não toca no corpo de vocês. Não toca no corpo de vocês. Não toca no corpo de vocês.
Ou melhor dizendo, não toco no corpo daquele que fez. Não toco no corpo de Deus. Pois esse corpo não é nosso. Obedeçam a palavra. Obedeçam a palavra. Obedeçam a palavra de Deus. Não mexam. Não mexam nesse corpo, porque não é nosso. É do Senhor. Não mexam nesse corpo, meus irmãos. Esse corpo não é nosso. Esse corpo é de Deus. Esse corpo não é nosso. Esse corpo não é nosso. Por favor, não mexa nesse corpo. Leiam a palavra, oram. Obedece a palavra de Deus. Foge da idolatria. Se converta ao Senhor enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Voltem para Deus. A palavra de Deus fala que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Já está condenado. E você precisa mudar. Precisa entender que é uma vida após a morte. Uma eternidade após a morte. E para onde vai a tua alma? Fique com essas palavras. Leiam a Bíblia. Não brinquem, porque é muito sério. Que Deus abençoe todos vocês. Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão na nossa face, nossa cara. Tudo está se cumprindo. Tudo que está escrito aqui, está se cumprindo. Jesus está voltando. E Ele quer te salvar. Ele quer te libertar da condenação eterna. Não deixe para amanhã, porque pode ser tarde. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. E pensam nisso, e bote em prática. Coloque em prática. Leia a palavra, muda a sua vida, comece a obedecer os mandamentos. Porque não é brincadeira. Porque uma hora, tudo que a gente plantou, a gente vai colher. A gente vai colher tudo que a gente plantou. Então começa a plantar coisas boas. A palavra de Deus fala que não tem como uma árvore má dar bons frutos. E nem uma árvore boa dá mal. E nem uma árvore má dá bons frutos. Não tem como a gente plantar coisa ruim e colher coisa boa. Não tem como a gente plantar coisas boas e colher ruim. Que Deus tenha misericórdia de todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.
Fique com Deus, todos vocês. Deus abençoe a todos.